Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 5 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 31 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pela alegria que Ele me dá, pelo privilégio de poder partilhar com vocês todos os dias a palavra de Deus. Agradecer pelos testemunhos que com certeza têm edificado a vida de muitas pessoas. E hoje, nessa palavra, nós somos chamados a entender o poder do nosso Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo, e entender também o que diferenciava Jesus dos fariseus, dos mestres da lei e daqueles que tinham a missão e a responsabilidade de ensinar o povo judeu, de educar o povo de Deus nas leis, nos mandamentos e nos costumes daquele tempo. Jesus, Ele desce a Cafarnaum e Ele vai ensinar. Ele vai ensinar a palavra de Deus. E Jesus, Ele tinha essa graça de nas sinagogas ensinar, de no meio do povo ensinar. Jesus, Ele não perdia tempo. Todo lugar que o Senhor estava, Ele estava proclamando a palavra de Deus. Ele estava ensinando o povo. Ele estava exortando o povo. Ele estava fazendo aquelas pessoas se sentirem amadas por Deus, se sentirem valorizadas. Pessoas que até aquele momento, antes de Jesus chegar, muitos já não tinham mais esperança. Muitos já se condenavam porque os outros os condenavam. Mas Jesus chega para mostrar que existe um caminho, que existe uma solução, que todos nós podemos nos arrepender da nossa vida passada, dos nossos pecados e voltar para Deus. Porque o Senhor, Ele está de braços abertos para cada um de nós. Não deixe o inimigo tirar isso do seu coração. Porque o Senhor, Ele está de braços abertos. E as palavras que Jesus pronunciava, elas eram carregadas de duas coisas: autoridade e amor. Na autoridade havia o poder de Deus, e no amor estava o coração do Senhor agindo para que aquelas pessoas pudessem receber aquelas palavras. A maneira que Jesus falava, o olhar de Jesus, a atenção que Jesus dava para as pessoas, era totalmente do modo que os mestres da lei, os escribas, os fariseus tratavam
aqueles que precisavam e que queriam se alimentar da palavra de Deus. Jesus, ele falava com autoridade. Os fariseus, os mestres da lei, falavam com autoritarismo. Eles queriam se impor, eles queriam mostrar que eles eram mais importantes do que os outros. Mas Jesus não. Jesus, ele falava com autoridade porque quando Jesus estava falando, as pessoas viam verdade nas suas palavras. As pessoas viam que aquilo que Jesus estava falando vinha do seu coração. E esse jeito de Jesus falar, esse jeito de Jesus transmitir a palavra, tocava o coração das pessoas de uma forma que eles não tinham visto ainda outras pessoas falarem. Porque do coração do Senhor saía e exalava amor. E a autoridade de Jesus nas suas palavras era porque Jesus, ele falava verdades. E ele falava de uma maneira que as pessoas entendiam. E o mais importante, Jesus não somente falava com as palavras, Jesus falava com as suas atitudes, com os seus gestos. Quando Jesus falava de amar o próximo, ele era o primeiro a amar o próximo. Jesus dava exemplo com a sua própria vida. E essa autoridade era demonstrada dia após dia. E essa autoridade do Senhor foi demonstrada no evangelho de hoje também, quando um demônio, ele se curva diante do poder do Senhor. Um homem que estava possuído por um demônio, quando aquele demônio vê Jesus, a presença de Jesus incomoda o demônio. E aquele homem então, impelido pelo Satanás, começa a gritar. O demônio começa a ficar agitado na vida daquele homem. Jesus então repreende aquele demônio. E aquele homem fica livre. Meu irmão e minha irmã, eu quero declarar hoje na sua vida, na vida de todos nós, em nome de Jesus, o demônio não tem poder sobre a nossa vida. A presença do Senhor, ela não somente incomoda Satanás. A presença do Senhor, a luz do Senhor, ela derruba, ela repreende, ela afasta, ela destrói todo plano do inimigo contra a nossa vida. Onde Jesus está, o mal não tem lugar. É por isso que nós somos convidados todos os dias a entender e a assumir o nosso batismo, assumir os sacramentos que recebemos, a assumir que nós somos templo e morada do Senhor, a entender que a nossa casa é uma bênção de Deus e que se nós somos do Senhor, se nós andamos com Ele, se vivemos por Ele, o mal não tem poder sobre a nossa vida, porque a presença do Senhor, ela é tão forte que o inimigo se curva, que o inimigo se rende. Hoje é dia de nós tomarmos posse dessa verdade e de, no nome de Jesus, proclamar que o inimigo não tem poder sobre a nossa família, que o inimigo não tem poder sobre o nosso ambiente de trabalho, que o inimigo não tem poder sobre os nossos sonhos, sobre os projetos de vida que Deus coloca no nosso coração, porque nós somos mais que vencedores. Nós somos marcados, selados com o sangue de Jesus. E onde Jesus chega, o mal é repreendido. Então, se nós somos do Senhor, nós temos que ir em todos os lugares com a autoridade do nome de Jesus, para que diante dele todo mal se curve e o nome do Senhor
seja sempre glorificado, seja sempre exaltado. Ontem eu participava pela internet de uma audiência pública que foi promovida pela nossa jovem deputada estadual, Chiara Biondini, filha do nosso irmão Eros Biondini, uma jovem, uma grande serva de Deus. E eles estavam fazendo ali, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um momento muito especial, uma reunião da Comissão de Direitos Humanos contra o aborto. E ali eu pude ver a presença de Deus, onde várias pessoas, homens e mulheres de Deus, falando, testemunhando sobre a vida. E uma frase ficou guardada no meu coração, que nós cristãos somos chamados para saquear o inferno e povoar o céu. Eu queria que você pudesse guardar essa frase no seu coração. Nós cristãos somos chamados para saquear o inferno e para povoar o céu. E nós saqueamos o inferno cada dia que, com a graça de Deus e com a força do Espírito Santo, nós trazemos uma pessoa para Deus, da nossa família e daqueles lugares que o Senhor nos chama. Essa é a nossa missão, meus irmãos e minhas irmãs. E nós podemos, no nome de Jesus, nós podemos e devemos repreender todo o mal. E a cada momento, a cada dia que nós proclamamos o senhorio de Jesus, que nós anunciamos a palavra de Deus, que nós evangelizamos com a palavra, com a nossa vida, com o nosso testemunho, nós estamos fazendo isso, saqueando o inferno e povoando o reino dos céus. Jesus, Ele deu esses primeiros passos para que nós pudéssemos continuar. E nós temos que entender porque quando Jesus enviou os discípulos, Ele deu para os discípulos essa autoridade no seu nome, curar os enfermos e expulsar os demônios. E essa autoridade, meu irmão e minha irmã, ela está sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. O Senhor disse: se vocês crerem, vocês vão fazer milagres iguais a esses e maiores do que esses. Então o Senhor nos deu essa autoridade no seu nome para dizer e para repreender e para batalhar, para que no nome de Jesus o mal seja sempre derrotado, o inimigo seja derrotado, Satanás seja destruído. Cada lugar que nós colocarmos os nossos pés, nós temos que ter essa certeza que nós estamos indo em nome do Senhor. Em nome do Senhor. É uma batalha espiritual. Mas precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Precisamos lembrar que aquela pedrinha que Davi rodava, mirando a testa, a cabeça de Golias, aquela pedrinha não era uma pedrinha qualquer, era uma pedrinha de oração, movida pelo poder de Deus. E quando aquela pedra atinge aquele gigante, ele é derrotado no nome de Jesus. E assim somos nós também. Podemos nos sentir pequenos e sentir que Satanás é grande, mas ele não é grande, porque maior é o poder de Deus que está em nós. E pela fé, nós podemos sim vencer todo o mal. Nós podemos repreender Satanás, nós podemos expulsá-lo e podemos declarar a vida em nome de Jesus. Aquele homem, ele ficou liberto. E aquelas pessoas ficaram ainda mais admiradas com o que estava acontecendo. O espanto tomou conta ainda mais daquelas pessoas. E eles falavam entre eles: que palavra é essa? Que poder é esse? Ele manda nos espíritos imundos com autoridade e poder, e eles saem. Aquelas pessoas viram a confirmação da autoridade e do poder de Jesus, algo que eles não viam em muitos outros, mas em Jesus aquelas pessoas viram poder no falar,
poder no ensinar, poder no amar e poder para enfrentar todo o mal e para repreender Satanás. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos um momento muito difícil, mas vivemos um momento que é a oportunidade de nós cristãos assumirmos o nosso lugar. O nosso lugar não é um lugar de derrota. O nosso lugar não é um lugar de fracasso. Não é um lugar de aceitar o mal. É por isso que nós meditamos esses dias quando o Senhor falou: não vos conformeis com esse mundo. É momento de nós assumirmos a nossa identidade de cristãos, de enfrentar o mal de cabeça erguida, sabendo que quem está à nossa frente é esse que tem poder sobre todo o mal, é esse que tem poder sobre o império das trevas, é esse que é o autor da vida, é esse que venceu a morte, é esse que foi preparar lugar para cada um de nós, é esse que São Paulo fala no livro de Filipenses, no capítulo 2. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória do Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos em cima dessa autoridade, porque Jesus nos deu essa graça de agirmos em seu nome, e diante do poder do nome de Jesus, todo mal se curva. Que a nossa luta, que o nosso combate não seja contra a carne, mas seja contra os principados e potestades que estão espalhados pelos ares. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Sim, Senhor. É por isso que nós iniciamos sempre a nossa oração, dizendo que nós estamos reunidos em seu nome, que nós estamos agindo em seu nome, que eu estou preparando essa pregação em seu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu essa graça. Que hoje, Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor, cada um de nós possamos tomar posse disso, dessa graça que o Senhor nos concedeu, e lembrar que nós agimos não em nosso nome, mas nós agimos em nome do Senhor. Essa graça, esse poder, essa autoridade que está na vida dos pais, na vida das lideranças, na vida do seu povo, Senhor. E pelo poder do seu nome, nós possamos assumir o nosso chamado e lutar contra todo o mal. Lutar contra todo principado e potestade que se levanta para destruir as nossas famílias, para destruir o seu povo, para destruir aquilo que o Senhor nos deu. Não nos deixa, Senhor, desanimar, não nos deixa fraquejar, não nos deixa desistir, mas que possamos lembrar que essa autoridade é do Senhor e que no seu nome todo mal é repreendido, que no seu nome todo mal se curva e que no seu nome a graça é manifestada, o amor, a autoridade e a misericórdia do Senhor está acima de todas as coisas. Toma a vida desse irmão, toma a vida dessa irmã e sela essa palavra, Senhor, e sela essa pregação, agindo poderosamente e mais uma vez batizando no Espírito Santo e renovando a vida do seu povo, para que estejamos em ordem de batalha. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.